Eu estava deitada naquela cama de hospital, metade do meu corpo sem conseguir se mexer, a boca torta, tentando falar e só saindo sons estranhos, quando meu filho olhou para mim com nojo e disse: "Mãe, eu não posso cuidar de você. Você virou um peso. Peso." Essa foi a palavra que ele usou. Eu, que passei a vida inteira trabalhando até os ossos para dar tudo para ele, que vendi até meu carro para pagar a faculdade dele, que nunca deixei faltar nada, agora era um peso. Ele saiu daquele quarto e eu nunca mais vi a cara dele. Durante 6 meses de recuperação, sozinha, lutando para voltar a andar, para voltar a falar direito, ele não apareceu uma única vez. Nem ligação, nem mensagem, nada. Mas sabe o que aconteceu quando ele descobriu sobre os 6 milhões de reais que eu tinha guardado em investimentos? Aí ele voltou. Voltou com advogado, com papelada, com sorriso falso, me chamando de mãezinha querida. O que ele não sabia era que durante aqueles 6 meses sozinha, eu também tinha conversado com um advogado. E o que eu fiz com aquela herança que ele tanto queria, ele só ia descobrir no pior momento possível. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Sabe quando você acha que conhece alguém? Que você daria a vida por uma pessoa e tem certeza que ela faria o mesmo por você? Pois é, eu pensei isso do meu filho Bruno durante 40 anos. 40 anos acreditando que todo o meu sacrifício, todo o meu suor, toda a minha dedicação tinham construído um homem de caráter. Eu trabalhei como faxineira a vida inteira. 35 anos limpando a casa dos outros, esfregando o chão de joelhos, carregando balde pesado, subindo e descendo escada. Teve época que eu fazia 3 casas por dia para conseguir pagar as contas e ainda guardar um trocado para o futuro do meu menino. Fiquei viúva cedo. O pai dele morreu quando o Bruno tinha só 7 anos, e desde então foi só nós dois. Eu e ele contra o mundo, ou era isso que eu acreditava. Vendi meu anel de ouro, a única herança que minha mãe me deixou, para pagar cursinho pré-vestibular para ele. Vendi meu Gol azul, que eu tanto amava, para ajudar na entrada do apartamento dele quando casou. Passei necessidade, passei fome mesmo, comendo só arroz com ovo durante semanas, para que a mensalidade da faculdade de engenharia dele, numa universidade caríssima, não atrasasse. Fiz isso tudo sorrindo, achando que estava sendo uma boa mãe. Mas eu não fazia ideia de que um derrame cerebral, numa terça-feira de manhã, ia me mostrar quem meu filho realmente era. E muito menos imaginava que aqueles 6 milhões de reais, que eu juntei centavo por centavo durante décadas sem ninguém saber, iam se transformar na maior lição da vida dele. Uma lição que ele nunca, jamais ia esquecer. Tudo começou de um jeito tão bonito. Quando o Bruno era pequeno, ele era meu xodó, minha razão de viver. Lembro como se fosse hoje. Ele tinha uns 5 anos e me esperava na janela toda tarde, o rostinho colado no vidro, até ver eu virando a esquina, voltando do trabalho. Quando eu chegava, ele corria e pulava no meu colo, me apertava com aqueles bracinhos gordinhos e dizia: "Mamãe, você demorou?" Senti sua falta. Aquele cheirinho de shampoo de bebê nos cabelos dele, o sorrisinho banguela, os olhinhos brilhando de felicidade. Eu derretia. Podia estar destruída de cansaço, com as costas doendo de tanto esfregar chão, as mãos em carne viva de tanto produto de limpeza, mas quando via aquele sorriso, tudo valia a pena. A gente não tinha nada, morávamos num apartamento pequeno de 2 cômodos na Zona Leste, mas era nosso cantinho. Eu enfeitava com as coisinhas que conseguia comprar no fim do mês, e ele achava tudo lindo. No aniversário de 8 anos dele, eu economizei durante 6 meses para comprar uma bicicleta. Não era nova, eu achei num brechó e mandei pintar de azul, que era a cor favorita dele. Quando ele viu, chorou de alegria, me abraçou tão forte que eu quase caí e disse: "Mãe, você é a melhor mãe do mundo inteiro." Eu guardei essa frase no coração durante anos. Ele era um menino carinhoso, educado, prestativo. Me ajudava em casa, fazia a lição sem reclamar, me dava beijinho de boa noite todos os dias. Quando ele tinha uns 12 anos, eu peguei uma gripe forte, fiquei de cama, e ele que cuidou de mim. Fez sopinha,
Mesmo sem saber cozinhar direito, trouxe água, ficou do meu lado, falou: "Agora eu que cuido de você, mãe." Eu chorei de emoção. Como eu podia imaginar que anos depois, quando eu realmente precisasse, ele ia sumir? A adolescência foi tranquila, graças a Deus. Ele estudava bastante, sempre foi inteligente, tirava notas boas. Eu fazia questão de estar em todas as reuniões da escola, mesmo que isso significasse perder um dia de trabalho, que era um dia de pagamento a menos. Via outras mães reclamando dos filhos adolescentes rebeldes e eu agradecia por ter um filho tão bom, tão responsável. Ele passou no vestibular, entrou na faculdade de engenharia e eu estava nas nuvens de orgulho. Meu filho, engenheiro, filho de faxineira, ia ser engenheiro. Mas foi aí que as coisas começaram a mudar. No começo era sutil, tão sutil que eu nem percebi direito. Ele começou a passar menos tempo em casa. O que era normal, faculdade é puxada, eu entendia. Mas quando estava em casa, parecia distante. Mexia no celular o tempo todo, mal olhava para mim quando eu falava. Uma vez eu perguntei sobre a aula dele, animada, e ele respondeu: "Mãe, você não ia entender. É coisa de engenharia." O jeito que ele falou, sabe? Como se eu fosse burra demais para entender. Eu fingi que não doeu, mas doeu. Ele começou a sair com os colegas da faculdade, turma de gente com dinheiro, e quando voltava, olhava para nossa casa como se tivesse vergonha. Um dia eu ouvi ele falando no telefone com um amigo. Não dá para você vir aqui em casa, é muito longe, vamos se encontrar no shopping." Mas não era longe. Ele tinha vergonha. Vergonha da casa. Vergonha de mim. No terceiro ano da faculdade, ele conheceu a Patrícia. Uma menina bonita, loira, filha de um empresário, morava num condomínio chique. Quando ele me apresentou ela, a moça mal olhou na minha cara, deu um sorrisinho falso e ficou mexendo no celular. Eu tentei puxar conversa, ofereci café, bolo que eu tinha feito de manhã, e ela disse: "Não, obrigada, eu não como carboidrato." Daquele jeito, sabe? Como se fosse superior. E o Bruno não falou nada. Antes ele teria me defendido, teria ficado bravo se alguém me desrespeitasse. Mas ficou calado. Foi aí que eu deveria ter visto, deveria ter percebido que eu estava perdendo meu filho. Mas mãe é teimosa, né? Eu pensava: é só fase, é só a influência da namorada. Logo ele volta a ser o meu Bruno. Que ilusão boba. 6 meses depois do formatura, ele veio em casa e anunciou que ia casar com a Patrícia. Eu abracei ele, feliz, mas ele mal retribuiu o abraço. E quando eu perguntei sobre os preparativos, se ele precisava de ajuda, ele disse: "Mãe, não se preocupa com isso. A família da Patrícia já está cuidando de tudo." Não me pediram opinião sobre nada. Nada. Quando chegou o convite, eu vi que ia ser num buffet caríssimo, que o padrinho era o pai dela, que a festa ia ser gigante. E no convite, em letras pequenas embaixo, estava: "Bruno, filho de Marlene." Só isso. Nem sobrenome do pai dele que tinha morrido. Só meu nome perdido ali, como se eu fosse um detalhe sem importância. No dia do casamento, eu comprei um vestido novo, gastei um dinheiro que eu não tinha, porque eu queria estar bonita. Queria que meu filho tivesse orgulho de mim. Cheguei no buffet e quase ninguém falou comigo. Me colocaram numa mesa no canto, longe da mesa principal, com pessoas que eu não conhecia. O Bruno passou por mim correndo, me deu um beijinho rápido na bochecha e disse: "Oi, mãe, que bom que você veio." Como se eu fosse uma convidada qualquer. Durante a festa inteira, ele não veio falar comigo. Nenhuma vez. Eu fiquei ali, sentada, sorrindo, fingindo que estava tudo bem, mas por dentro eu estava despedaçada. Mas eu relevei. Relevei porque eu achava que era o dia dele. Ele estava nervoso, ocupado com os convidados. Sempre tinha uma desculpa na minha cabeça. Eu não sabia que aquilo era só o começo de algo muito, muito pior. Depois do casamento, as visitas ficaram cada vez mais raras. Nos primeiros meses, o Bruno ainda aparecia de vez em quando, sempre correndo, sempre com pressa. Chegava, ficava 10 minutos, olhava o relógio toda hora e dizia: "Mãe, eu preciso ir. A Patrícia está me esperando." Eu preparava a comida que ele gostava, aquele macarrão com almôndegas que ele adorava quando era criança, e ele mal tocava no prato. Falava: "Estou sem fome, mãe.
Já almocei. Mas eu sabia que não era isso. Era vergonha. Vergonha de comer comida simples de mãe faxineira. Um dia, ele chegou com a Patrícia. E eu fiquei tão feliz. Arrumei a casa toda, fiz bolo, café. Quando eles entraram, a Patrícia olhou em volta com aquela cara, sabe? Aquela cara de quem está cheirando algo ruim. Sentou na ponta do sofá, como se tivesse medo de encostar direito, e ficou o tempo todo com o celular na mão. Eu ofereci bolo, ela disse. Ai, não consigo comer essas coisas, estou de dieta. E o Bruno? O Bruno não falou nada. Só sorriu sem graça e comeu um pedaço minúsculo só para me agradar. Ficaram 20 minutos. 20 minutos. Eu tinha passado a manhã toda limpando e cozinhando, e ficaram 20 minutos. Quando iam embora, eu abracei o Bruno e disse: Filho, você está muito magro, está comendo bem? Ele deu um passo para trás e falou: Mãe, para com isso, eu não sou mais criança. O jeito que ele falou, o jeito que me empurrou de leve, foi como um tapa na cara. Depois desse dia, eles não voltaram mais por meses. Eu ligava, ele não atendia. Mandava mensagem, ele respondia com uma palavra só, ou com aqueles emojis, sabe? Como se não tivesse tempo nem para escrever uma frase inteira para a própria mãe. No aniversário dele, eu fui até o apartamento levar um presente. Tinha comprado uma camisa social bonita que custou quase um dia inteiro de trabalho. Embrulhei com capricho. Quando toquei a campainha, a Patrícia atendeu o interfone e disse: Marlene? Ah, é que hoje não é um bom dia, estamos ocupados. Eu falei: eu só queria dar um abraço no meu filho, é aniversário dele. Ela suspirou, daquele jeito irritado, e disse: Tá bom, sobe. Subi. Quando a porta abriu, tinha gente lá dentro, uma festinha. Amigos deles, todos bem vestidos, com taças de vinho na mão, rindo. O Bruno estava no meio da sala, e quando me viu, o sorriso dele sumiu. Sumiu. Ele veio até a porta, pegou o presente da minha mão e disse baixinho: Mãe, você não avisou que ia vir. Eu falei: Filho, eu só queria te dar um abraço de parabéns. Ele olhou para trás, para os amigos, e disse: Agora não dá. Estou com visita. A gente conversa depois. E fechou a porta na minha cara. Fechou a porta. Eu fiquei ali no corredor, olhando para aquela porta fechada, ouvindo as risadas lá dentro, e chorei. Chorei ali mesmo, no corredor. Desci aqueles 3 lances de escada chorando. E quando cheguei na rua, fiquei sentada no ponto de ônibus durante 1 hora, só chorando. Não conseguia entender. O que eu tinha feito de errado? Por que meu filho estava me tratando assim? 3 meses depois, eu liguei para contar que tinha conseguido um trabalho novo, numa casa maior, que ia ganhar um pouco mais. Estava animada, queria dividir a notícia. Ele atendeu e falou: Legal, mãe. Olha, eu estou dirigindo, a gente fala depois. E desligou. Não ligou depois. Na época do Natal, eu preparei a ceia, comprei tudo do bom e do melhor. Peru, farofa, sobremesas. Gastei o dinheiro das horas extras de novembro inteiro. Liguei para o Bruno e disse: Filho, vem passar o Natal com a sua mãe? Ele demorou para responder e então disse: É que a gente já combinou de passar na casa dos pais da Patrícia, mãe. Eles fazem questão. Eu engoli o choro e falei: Tudo bem, então passa aqui antes, nem que seja para um abraço. Ele disse: Vou ver se dá, mãe. Qualquer coisa eu te ligo. Não ligou. Passei o Natal sozinha, olhando para aquela mesa cheia de comida, chorando. Comi sozinha, limpei sozinha, dormi sozinha. No dia seguinte, ele mandou uma mensagem: Desculpa, mãe. Ficou tarde lá e não deu. 3 palavras. Nem Feliz Natal ele me desejou. Mas o pior ainda estava por vir. 1 ano se passou, 1 ano de distância, de frieza, de desrespeito. Até que numa manhã de terça-feira, eu estava limpando uma casa. Eram umas 10 horas da manhã, quando senti uma dor de cabeça terrível. Terrível mesmo. Como se minha cabeça fosse explodir. Tentei continuar trabalhando, mas de repente meu braço esquerdo não respondia. Não conseguia levantar o braço. Tentei falar, pedir ajuda, e as palavras saíram tudo torto, embaralhadas. A dona da casa me viu, entrou em pânico e chamou a ambulância. No hospital, os médicos falaram que eu tinha tido um AVC, um derrame cerebral. Disseram que eu tinha tido sorte, que podia ter sido pior, mas que eu ia precisar de fisioterapia,
de cuidados, de tempo para me recuperar. Metade do meu rosto estava paralisado, minha boca estava torta, meu braço esquerdo não mexia direito, minha perna esquerda estava fraca. Eu mal conseguia falar. As palavras saíam estranhas, arrastadas. Pedi para a enfermeira ligar para o meu filho. Ela ligou. Ele não atendeu. Ligou de novo. Nada. Mandou mensagem. 3 horas depois, ele respondeu. O que foi? A enfermeira escreveu. Sua mãe teve um AVC. Está no Hospital São Lucas. Ele demorou meia hora para responder. Tá grave? Ela escreveu. Ela está estável, mas precisa de acompanhamento. Ele não respondeu mais nada. Fiquei internada 5 dias. 5 dias. Ele não apareceu nenhum. No 5º dia, ele finalmente veio, mas veio só porque o hospital ligou dizendo que eu ia ter alta e precisava de alguém para assinar os papéis. Quando ele entrou no quarto, eu estava sentada na cama, tentando comer sozinha com a mão direita, a esquerda ainda mole, caída. Ele olhou para mim e eu vi. Vi a cara dele. Era nojo. Nojo mesmo. Ele chegou perto, não me abraçou, não me beijou e disse: Oi, mãe. Eu tentei falar, tentei dizer que estava feliz de ver ele, mas as palavras saíram tortas. Filho, você demorou. Ele fez uma cara de impaciência e disse: Mãe, eu tive que trabalhar, né? Não dá para largar tudo. A enfermeira explicou para ele que eu ia precisar de fisioterapia, de remédios, de cuidados em casa, de alguém para me ajudar nas primeiras semanas. Ele ouviu tudo com os braços cruzados, e quando ela terminou ele disse: Quanto tempo isso vai durar? Ela respondeu: Depende da recuperação de cada paciente, mas geralmente alguns meses. Ele balançou a cabeça, irritado, e saiu do quarto para fazer uma ligação. Voltou 10 minutos depois e disse: Mãe, eu conversei com a Patrícia. A gente não pode te levar para nossa casa, não tem espaço, e ela está estressada com o trabalho. Você vai ter que se virar no seu apartamento. A gente pode contratar uma cuidadora se precisar. Eu olhei para ele, com aquele lado do rosto caído, tentando processar o que ele estava dizendo. Ele estava me abandonando. Eu tentei falar, tentei implorar. Filho, eu preciso. Ele me cortou. Olhou nos meus olhos e disse: Mãe, eu não posso cuidar de você. Você virou um peso. Peso. Ele chamou a própria mãe de peso. E antes que eu pudesse responder qualquer coisa, ele assinou os papéis da alta, saiu do quarto e me deixou ali, sozinha, destruída, abandonada. Voltei para casa de ambulância, porque eu não conseguia andar direito sozinha. O motorista me ajudou a subir até o apartamento, me deixou na porta e foi embora. Eu entrei naquele apartamento vazio, silencioso, e senti o peso da solidão como nunca tinha sentido na vida. Não tinha ninguém. Absolutamente ninguém. Tentei ligar a televisão, mas meu braço esquerdo não obedecia. Deixei o controle cair 3 vezes até conseguir. Sentei no sofá e chorei. Chorei durante horas. Como eu tinha chegado naquele ponto? Como o menino que pulava no meu colo, que dizia que eu era a melhor mãe do mundo, tinha se transformado naquele homem cruel, capaz de me abandonar na pior fase da minha vida? Os primeiros dias foram um inferno. Eu mal conseguia tomar banho sozinha, tinha que fazer tudo devagar, segurando na parede. Cozinhar era uma luta, porque eu só tinha uma mão funcionando direito. Derramava as coisas, queimava comida, deixava cair panela. Chorava de frustração. A fisioterapeuta do posto de saúde vinha 3 vezes por semana. Me ensinava exercícios e eu fazia tudo com vontade de melhorar, de voltar a ser independente. Mas à noite, sozinha naquele apartamento, o silêncio era ensurdecedor. Eu olhava para o telefone esperando uma ligação que nunca vinha. O Bruno não ligou, nem uma vez, nem para saber se eu estava viva. 2 semanas depois da alta, minha vizinha, a dona Cecília, uma senhora de cabelos brancos que morava no apartamento ao lado há anos, bateu na minha porta. Quando abri, ela entrou com uma marmita na mão e disse: Marlene, eu soube do que aconteceu. Trouxe almoço para você. Eu desabei a chorar nos braços dela. Ela me abraçou, me levou para o sofá e ficou ali me ouvindo desabafar. Contei tudo. O abandono, a frieza, a palavra peso. Ela balançou a cabeça, indignada, e disse: Esse menino não sabe o tesouro que perdeu,
Mas você vai sair dessa, Marlene. Você é forte. Foi a dona Cecília que me ajudou nas primeiras semanas. Ela que vinha todo dia trazer comida, que me ajudava a tomar banho quando eu não conseguia, que conversava comigo para espantar a solidão. E foi ela também que, numa tarde de quinta-feira, me disse algo que mudou tudo. A gente estava tomando café e ela perguntou: Marlene, você já pensou no futuro? Quando você não estiver mais aqui, o que vai acontecer com suas coisas? Eu dei de ombros e falei, com a voz ainda arrastada: vai tudo pro Bruno, né? Ele é meu único filho. Ela me olhou séria e disse: Marlene, depois de tudo que ele fez, você ainda vai deixar tudo para ele? Você não tem direito de escolher? Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu tinha direito de escolher. Naquela noite, quando a dona Cecília foi embora, eu fiquei pensando em tudo que eu tinha, pensando nos 6 milhões de reais. Sim, 6 milhões de reais. Deixa eu te explicar como uma faxineira conseguiu juntar esse dinheiro todo, porque eu sei que parece impossível, mas não é. Há 30 anos atrás, quando o Bruno era pequeno, eu comecei a fazer horas extras. Limpava casas de madrugada, lavava roupa para fora, passava ferro para os vizinhos. Cada centavo que sobrava, eu guardava. Não gastava com nada para mim. Nada. Roupa minha era sempre do brechó. Eu não saía, não viajava, não comprava nada supérfluo. Vivia para o meu filho, mas guardava para ter uma segurança. Tinha uma cliente, a dona Laura, uma senhora rica que eu limpava a casa 2 vezes por semana. Ela gostava de mim. Dizia que eu era honesta, trabalhadora. Um dia, ela me viu contando moedinhas que eu tinha guardado num pote e perguntou: Marlene, você guarda dinheiro? Eu contei que sim, que estava juntando para o futuro. Ela disse: você já pensou em investir? Dinheiro parado perde valor. Eu não sabia nada de investimento, mas ela me explicou, me levou no banco, me ajudou a abrir uma conta e começar a aplicar. Parecia pouco no começo, 5 reais aqui, 10 ali, mas com os anos foi crescendo. E teve uma coisa que mudou tudo. Quando meu marido morreu, ele tinha um seguro de vida que eu nem sabia. Recebi 200 mil reais. Na época, era muito dinheiro. Muita gente me disse para comprar apartamento maior, para gastar, mas eu não gastei nada. Investi tudo. A dona Laura me apresentou o gerente do banco e ele montou uma carteira de investimentos para mim. Fundos imobiliários, ações, títulos do governo. Eu não entendia metade daquilo, mas confiava nele e ele era honesto. Durante 25 anos, eu continuei juntando cada centavo que sobrava e investindo. Não contei para ninguém, nem para o Bruno. Eu queria que fosse uma surpresa, uma segurança para o futuro dele. Achava que um dia eu ia entregar aquilo para ele e dizer: toma, filho, sua mãe pensou em você. Quando fui ver os extratos, antes do AVC, eu tinha 6 milhões e 200 mil reais. 6 milhões. Uma faxineira com 6 milhões guardados. Ninguém sabia. Eu continuava vivendo de forma simples, trabalhando, juntando, porque aquilo era para o meu filho. Era para ele ter uma vida boa, para nunca passar necessidade. Mas agora, olhando para os papéis ali na gaveta, eu pensei: por que diabos eu ia deixar tudo isso para um homem que me chamou de peso, que me abandonou numa cama de hospital, que não deu nem um telefonema para saber se eu estava viva? Abri a gaveta, peguei os extratos bancários, as declarações de investimento e fiquei olhando para aqueles números. 6 milhões, 243 mil, 817 reais. Aquilo era meu, eu que juntei. Eu que trabalhei até os ossos. Eu que passei fome para guardar cada centavo. E eu tinha direito de fazer o que quisesse com aquele dinheiro. No dia seguinte, pedi para dona Cecília me ajudar a sair de casa. Falei que precisava resolver um assunto. Ela me levou até o banco. Com dificuldade, segurando na bengala que eu tinha comprado, entrei lá e pedi para falar com meu gerente, o senhor Antônio. Ele me recebeu preocupado porque tinha ouvido falar do meu AVC e perguntou como eu estava. Sentei na frente dele e com a voz ainda arrastada, mas firme, disse: Seu Antônio, eu preciso mudar o testamento. Tudo que está no meu nome, eu quero mudar o beneficiário. Ele piscou surpreso e perguntou: A senhora tem certeza? É uma decisão importante. Olhei nos olhos dele e disse: Tenho, absoluta.
Ele me explicou que eu precisaria de um advogado para fazer isso direito, para ter validade legal, e me indicou uma advogada, a doutora Cristina. Anotei o telefone dela e, quando cheguei em casa, liguei. Expliquei a situação. Contei do abandono, do desrespeito, de tudo. Ela ouviu tudo em silêncio e então disse: Marlene, a senhora tem todo o direito de decidir o que fazer com seu patrimônio. Vou te ajudar. 3 dias depois, a doutora Cristina veio até minha casa. Era uma mulher de uns 40 e poucos anos, elegante, séria, mas com um olhar gentil. Ela trouxe os papéis todos, sentou na mesa da minha sala e me explicou tudo, cada detalhe, cada cláusula. Perguntou: E o que a senhora quer fazer com o patrimônio? Eu respirei fundo e disse: Quero deixar parte para o hospital que me atendeu, parte para instituições que cuidam de idosos, parte para minha vizinha que me ajudou quando meu filho me abandonou. E quero que meu filho saiba disso. Quero que ele saiba que perdeu tudo por causa da crueldade dele. Ela olhou para mim e disse: Posso fazer isso. E posso fazer de um jeito que seja impossível de contestar. Passamos 2 horas assinando papéis, reconhecendo firma, gravando um vídeo onde eu explicava minhas razões, lúcida, consciente, dizendo que aquela era minha vontade. Quando ela foi embora, eu me senti diferente, mais leve, mais forte. Olhei para o telefone. O Bruno não tinha ligado em um mês inteiro. Nem sabia se eu estava viva ou morta. Mas ele ia saber. Ah, ele ia saber. Porque a vida tem um jeito de ensinar as pessoas. E a lição que ele estava prestes a receber seria inesquecível. 2 meses se passaram. 2 meses onde eu me recuperei devagar, fazendo fisioterapia todo dia, lutando para voltar a andar sem bengala, para falar sem arrastar tanto as palavras. A dona Cecília continuou me ajudando, me fazendo companhia, sendo a família que meu próprio filho se recusou a ser. O Bruno? Silêncio total. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem, nada. Eu já tinha começado a fazer as pazes com a ideia de que eu não tinha mais filho, que aquele menino que eu criei tinha morrido e no lugar tinha ficado um estranho sem coração. Até que numa tarde de quinta-feira, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Do outro lado da linha, uma voz masculina, formal, disse: Alô, dona Marlene? Aqui é o advogado Rodrigo Tavares, do escritório Tavares e Associados. A senhora tem um momento para conversar? Meu coração disparou. Advogado? Eu disse. Tenho sim. O que o senhor quer? Ele pigarreou e disse. É sobre uma questão de herança. Chegou ao nosso conhecimento que a senhora possui um patrimônio considerável e gostaríamos de conversar sobre o planejamento sucessório. Eu gelei. Como ele sabia? Perguntei. Quem te disse isso? Ele hesitou e então disse: O senhor Bruno, filho da senhora, nos contratou para intermediar uma conversa sobre o futuro dos bens da família. Bruno, ele tinha descoberto. Mas como? E então eu me lembrei. O banco. Algum funcionário deve ter comentado, ou talvez o Bruno tenha fuçado, investigado. E agora que sabia do dinheiro, aparecia. Não para saber da minha saúde, não para pedir desculpas, mas para garantir a herança dele. Falei pro advogado: Olha, doutor, eu não quero conversa nenhuma pelo telefone. Se vocês querem falar comigo, venham aqui na minha casa. Ele concordou e marcamos para sábado, 3 horas da tarde. Desliguei o telefone e liguei imediatamente para a doutora Cristina. Contei o que tinha acontecido. Ela riu, daquele jeito que advogado ri quando sabe que tem todos os ases na mão, e disse: Perfeito, Marlene. Deixa eles virem. Eu vou estar aí com você. No sábado, passei a manhã inteira arrumando a casa. Coloquei meu melhor vestido, o azul marinho que eu tinha comprado há anos e quase nunca usava. Penteei o cabelo com cuidado. Passei batom. Queria estar impecável. A doutora Cristina chegou às 2h30, com uma pasta cheia de documentos, e sentou comigo na mesa da sala. Ela disse: Marlene, deixa eu conduzir a conversa. Você só confirma o que eu disser, entendido? Às 3 horas em ponto, a campainha tocou. Meu coração estava disparado. Fui até o interfone e apertei o botão. Ouvi a voz do Bruno. Mãe, sou eu. Nenhum oi, nenhum como você está. Só sou eu,
como se tivesse direito garantido de entrar. Abri a porta do prédio e esperei. Ouvi os passos na escada. E então, eles apareceram. O Bruno na frente, vestido com terno cinza, gravata, sapato brilhando. Atrás dele, um homem de uns 50 anos, também de terno, pasta de couro na mão. E atrás dos dois, a Patrícia, de salto alto, bolsa de marca, óculos escuros na cabeça. Quando o Bruno me viu, ele abriu um sorriso enorme, forçado, e disse: "Mãe, que saudade!" Veio para me abraçar. Eu dei um passo para trás. Olhei nos olhos dele e disse com a voz firme: "Saudade? Faz quase 3 meses que você não dá nem um telefonema para saber se eu estava viva ou morta." O sorriso dele vacilou, mas ele disfarçou rápido e disse: "Ah, mãe, eu liguei sim, você que não atendeu." Mentira, mentira descarada. Eu disse: "Entra." Eles entraram. O Bruno olhou em volta e viu a doutora Cristina sentada na mesa, com todos aqueles papéis. Ele franziu a testa e perguntou: "Quem é você?" Ela se levantou, estendeu a mão e disse: "Doutora Cristina Almeida, advogada da dona Marlene. Prazer." O advogado dele, o tal Rodrigo, apertou a mão dela e disse: "Rodrigo Tavares, não sabia que a senhora já tinha representação legal." Ela sorriu e disse: "Pois é, a dona Marlene me procurou há 2 meses." Todos se sentaram. O Bruno sentou ao meu lado, tentou pegar na minha mão, mas eu puxei. Ele fingiu que não percebeu e disse: "Mãe, eu vim aqui porque eu soube que você tem um patrimônio que eu não conhecia." Olhei para ele e perguntei: "E como você soube?" Ele hesitou e disse: "Ah, mãe, isso não importa. O importante é que a gente precisa conversar sobre isso. Sobre como proteger esse dinheiro, sobre planejamento, sobre o futuro." Eu cruzei os braços e disse: "Sobre o seu futuro, você quer dizer." Ele deu uma risadinha nervosa e disse: "Mãe, não é assim. É sobre a nossa família. Eu sou seu filho, seu único filho. É natural que eu me preocupe." A doutora Cristina interrompeu e disse: "Senhor Bruno, a senhora, seu mãe, me contratou exatamente para tratar desse assunto. E eu gostaria de esclarecer algumas coisas." O advogado dele, Rodrigo, disse: "Por favor." Ela abriu a pasta, pegou um documento e disse: "A dona Marlene possui um patrimônio de R$ 6.243.817 investidos em fundos imobiliários, ações e títulos do Tesouro. Esse dinheiro foi acumulado ao longo de 30 anos de trabalho árduo e investimentos." O Bruno arregalou os olhos. A Patrícia deixou a boca aberta. Até o advogado dele pareceu impressionado. O Bruno disse: 6 milhões? Mãe, como? Você nunca me contou." Eu disse: "Eu guardei, juntei centavo por centavo. Trabalhei de madrugada, passei fome, vendi minhas coisas, investi tudo que sobrava, durante 30 anos. E sabe por quê? Porque eu queria te dar segurança. Queria que você tivesse um futuro tranquilo." Ele sorriu, aquele sorriso aliviado, e disse: "Mãe, que orgulho! Você é incrível! A gente vai cuidar bem desse dinheiro, pode deixar." A gente, como se aquilo fosse dele. A doutora Cristina continuou: "Pois é. A dona Marlene trabalhou muito para acumular esse patrimônio. E há 2 meses ela me procurou para fazer algumas mudanças no planejamento sucessório dela." O sorriso do Bruno sumiu. Ele perguntou: "Que mudanças?" Ela disse: "A dona Marlene alterou completamente o testamento. Os beneficiários mudaram." Silêncio. Um silêncio pesado, denso. O Bruno olhou para mim e perguntou: "Mãe, do que ela está falando?" Eu respirei fundo, olhei nos olhos dele e disse: "Estou falando que você não vai receber 1 centavo desse dinheiro." Ele piscou, como se não tivesse entendido. Depois deu uma risada nervosa e disse: "Mãe, para com essa brincadeira." Eu disse: "Não é brincadeira, Bruno. Você não vai herdar nada." O rosto dele foi ficando vermelho. Ele disse: "Isso é ridículo. Eu sou seu filho. Por lei, eu tenho direito." A doutora Cristina disse: "Na verdade, não. A dona Marlene pode dispor de 50% do patrimônio dela como quiser. E os outros 50%, que seriam a legítima do senhor, ela vai deixar sim, mas com uma condição." Ele perguntou, a voz já tremendo: "Que condição?" Ela disse:
A dona Marlene fez um levantamento de todos os gastos que teve com o senhor ao longo da vida. Educação, moradia, alimentação, roupas, faculdade, ajuda no apartamento. Somando correção monetária, dá um total de R$ 1.342.508. Ela colocou um documento na mesa, com cada recibo, cada nota fiscal, cada comprovante que eu tinha guardado durante anos. O Bruno olhou para aquilo, boquiaberto. Ela continuou. Esse valor será descontado da parte que seria destinada ao senhor. Ou seja, dos 3 milhões que seriam a legítima dele, 1.300.000 serão devolvidos à dona Marlene ou aos beneficiários que ela escolher. Ele gritou, isso é absurdo, você não pode fazer isso. Eu disse a voz firme, cada palavra saindo clara. Posso sim, porque eu guardei cada papel, cada recibo, e porque você não é mais meu filho. Meu filho morreu. O homem que me chamou de peso, que me abandonou numa cama de hospital, que passou 3 meses sem nem perguntar se eu estava viva, esse homem não merece nada do que eu construí. A Patrícia levantou e disse, Bruno, vamos embora. Vamos processar ela. A doutora Cristina disse calma. Podem processar. Tudo está documentado, legalizado, filmado. A dona Marlene gravou um vídeo, lúcida, explicando suas razões. Qualquer juiz vai entender. O Bruno estava tremendo. Ele gritou, eu sou seu filho, você não pode fazer isso comigo. Eu levantei, apoiada na mesa, olhei para ele e disse, filho, visita a mãe doente. Filho liga para saber se a mãe está bem. Filho não chama a mãe de peso. Você não é meu filho, não mais. Ele começou a chorar. Chorar de verdade, soluçando e disse, mãe, me perdoa, eu errei, eu sei que errei, mas me dá uma chance. Eu disse, chance? Eu te dei milhares de chances. Cada vez que você me humilhou e eu relevei. Cada vez que você me ignorou e eu continuei te amando. Cada vez que você não apareceu e eu continuei esperando. Você teve todas as chances do mundo e jogou fora. Ele caiu de joelhos, literalmente caiu de joelhos no chão da minha sala e disse, mãe, por favor, não faz isso. Eu preciso desse dinheiro. A gente tá com dívidas, a gente precisa. E ali estava a verdade. Ele não tinha voltado porque se arrependeu. Tinha voltado porque precisava do dinheiro. A doutora Cristina disse, essa reunião acabou. Por favor, se retirem. O advogado dele, Rodrigo, pegou a pasta e disse, vamos, Bruno. A Patrícia já estava na porta. O Bruno levantou, o rosto vermelho, os olhos inchados, e me olhou com um ódio que eu nunca tinha visto. Ele disse, você vai se arrepender disso. Eu disse, não. Quem vai se arrepender é você, pro resto da vida. Ele virou as costas e saiu. Ouvi os passos deles descendo a escada, cada vez mais distantes, até sumirem. Fechei a porta, encostei nela e respirei fundo. Estava tremendo, mas não de medo, de alívio. A doutora Cristina colocou a mão no meu ombro e disse, você foi incrível, Marlene. Eu olhei para ela e disse, obrigada, por tudo. E naquele momento eu soube que tinha feito a coisa certa. Finalmente. Nos dias que se seguiram, eu achei que o Bruno ia tentar de novo, que ia ligar, mandar mensagem, aparecer na minha porta, mas não. Silêncio. Silêncio total, como se ele tivesse finalmente entendido que tinha perdido. Ou talvez estivesse com tanta raiva que não queria mais falar comigo mesmo. Tanto faz. A verdade é que eu não estava esperando mais nada dele. A dona Cecília veio no dia seguinte, como sempre, e quando contei o que tinha acontecido, ela me abraçou forte e disse, você fez o certo, Marlene. Esse menino precisava aprender. E aprendi que, às vezes, a gente precisa se afastar de quem a gente ama para se salvar. Porque amor que machuca não é amor, é prisão. 2 semanas depois, comecei a ouvir os comentários. A notícia se espalhou. Não sei como, mas se espalhou. Talvez alguém do banco tenha comentado, talvez a própria Patrícia tenha saído por aí falando, tentando ganhar a simpatia das pessoas, pintando eu como a mãe cruel que deserdou o filho. Mas o tiro saiu pela culatra. Porque as pessoas que me conheciam, as vizinhas do prédio, as clientes que eu limpava a casa há anos, todas sabiam o tipo de mãe que eu tinha sido. E sabiam também como o Bruno tinha me tratado.
A Dona Maria, do apartamento do 3º andar, me parou no corredor uma tarde e disse: Marlene, eu ouvi falar do que aconteceu e quero que você saiba que eu te admiro. Meu filho me trata mal também e eu nunca tive coragem de fazer o que você fez. A senhora Amélia, uma cliente que eu limpava a casa há 15 anos, me ligou e disse: Marlene, você não precisa mais trabalhar aqui se não quiser. Mas se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. O que você fez foi corajoso. E assim devagar, fui percebendo que eu não estava sozinha, que tinha pessoas que me apoiavam, que me entendiam. Pessoas que sabiam que eu não era a vilã dessa história. Um mês depois do confronto, eu estava na fisioterapia quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Era uma mulher, voz jovem, que disse: Dona Marlene, aqui é a Carla, eu sou prima do Bruno. A gente se viu uma vez no aniversário dele, há muitos anos. Eu me lembrei vagamente. Uma menina tímida, filha do irmão do meu falecido marido. Perguntei: Oi, Carla, o que você quer? Ela suspirou e disse: Eu liguei porque eu queria te contar uma coisa. O Bruno está... Ele está mal. Muito mal. Meu coração apertou por um segundo, aquele instinto de mãe, mas eu respirei fundo e disse: Mal como? Ela disse: Ele perdeu o emprego, a Patrícia pediu divórcio, ele está morando num apartamento minúsculo, cheio de dívidas, desesperado. Está dizendo para todo mundo que você destruiu a vida dele. Eu fiquei em silêncio. Parte de mim sentiu uma pontada de dó. Mas outra parte, a parte que tinha ficado sozinha numa cama de hospital, que tinha ouvido a palavra peso, disse: Carla, eu não destruí a vida dele. Ele fez isso sozinho. Eu só deixei de ser o salva-vidas dele. Ela disse: Eu sei, Dona Marlene. Na verdade, eu liguei porque eu queria te dizer que você fez certo. O Bruno sempre foi mimado, sempre achou que tudo era obrigação sua. E a família toda sempre passou a mão na cabeça dele. Você foi a única que teve coragem de colocar limites. Eu agradeci a ligação dela e quando desliguei fiquei pensando. O Bruno tinha perdido tudo. O emprego, a esposa, o dinheiro que achava que ia herdar. E sabe o que eu senti? Nada, nenhuma vontade de correr para ajudar, de relevar, de perdoar, porque eu finalmente tinha entendido que eu não era responsável pelas escolhas dele. Ele era um homem adulto, e homens adultos lidam com as consequências dos próprios atos. 2 meses depois, eu estava bem melhor. A fisioterapia tinha funcionado, eu já andava sem bengala, já falava quase sem arrastar as palavras. Voltei a trabalhar, não por precisar do dinheiro, mas porque eu gostava. Gostava de ter uma rotina, de conversar com as clientes, de me sentir útil. Mas agora era diferente. Eu não trabalhava mais até me matar. Trabalhava 3 vezes por semana, escolhia as casas que eu queria, cobrava o que eu merecia. E nas horas vagas, comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito. Comecei a ir no cinema com a Dona Cecília. Comecei a fazer aula de artesanato na igreja. Comprei roupas novas, um celular bom. Comecei a viajar, fui para a praia, sozinha. E passei 3 dias olhando para o mar, lendo livros, descansando. E pela primeira vez em 40 anos, eu me senti livre. Livre da obrigação de ser a mãe perfeita, a mãe que se sacrifica até não sobrar nada. Eu tinha passado a vida inteira vivendo para o meu filho e agora, finalmente, eu estava vivendo para mim. E era libertador. A doutora Cristina me ligou em outubro para me contar que o Bruno tinha tentado processar, pedindo revisão do testamento, alegando que eu não estava em perfeito juízo quando mudei tudo. Mas o juiz negou. Viu os vídeos, os documentos, os comprovantes e disse que eu estava plenamente consciente e no meu direito. O processo foi arquivado. O Bruno perdeu, de novo. E dessa vez foi definitivo. Eu finalizei o Novo Testamento. 50% do meu patrimônio, R$3.121.908, ficaria dividido assim: 1 milhão para o hospital que me salvou, para eles investirem em mais leitos, mais equipamentos, mais profissionais. 1 milhão para uma instituição que cuida de idosos abandonados, porque eu sabia que tinha muita gente na mesma situação que eu. 500 mil para Dona Cecília, a mulher que foi mais mãe para o meu filho do que ele foi filho para mim. 500 mil para Carla, a prima que teve coragem de me ligar e me dizer a verdade.
e 121 mil para projetos sociais que ajudam crianças carentes. Os outros 50%, descontando 1.300.000 que ele me devia, deixaria para o Bruno. 1.700.000. Não porque ele merecesse, mas porque a lei mandava. Mas ele só ia receber quando eu morresse. E eu estava cuidando muito bem da minha saúde, fazendo academia, comendo direito, tomando remédio certinho. Eu ia viver muito, muito mesmo, e ele ia ter que conviver com isso, com o fato de que destruiu o relacionamento com a mãe por causa de dinheiro, e que esse dinheiro ia demorar décadas para chegar nele, se é que ia chegar. No dia do meu aniversário, dezembro, a dona Cecília organizou uma festinha surpresa para mim. Chamou as vizinhas, as clientes, a Carla, a doutora Cristina. Teve bolo, salgadinho, refrigerante, risadas. Teve gente cantando parabéns para mim, me abraçando, me desejando felicidades. E quando eu apaguei a velinha, eu pedi um desejo. Não pedi para o Bruno voltar, não pedi reconciliação. Pedi saúde, pedi paz, pedi para continuar vivendo essa vida nova que eu tinha construído. Naquela noite, quando todos foram embora e eu fiquei sozinha no apartamento, olhei para as fotos do Bruno criança que ainda estavam na estante. Aquele menininho de sorrisinho banguela, de olhinhos brilhantes. Peguei as fotos, todas, e guardei numa caixa. Não joguei fora, porque aquelas memórias eram reais. Aquele amor era real, mas guardei. Guardei para lembrar que o Bruno que eu amava tinha existido, mas não existe mais. E que não é minha obrigação ficar chorando pelo filho que eu perdi, porque eu não perdi. Ele se perdeu. Ele escolheu se perder. 3 meses depois, recebi uma carta. Remetente. Bruno. Fiquei olhando para aquele envelope durante minutos, decidindo se abria ou não. No fim, abri. Dentro, uma carta escrita à mão, com a letra tremida dele. Dizia: Mãe, eu sei que você não quer falar comigo. Eu sei que eu errei. Errei muito. Eu estava cego, egoísta, cruel. Não tem desculpa para o que eu fiz. Eu perdi tudo. Perdi meu emprego, meu casamento, meus amigos e, principalmente, perdi você. A única pessoa que sempre esteve do meu lado. Eu sei que você mudou o testamento. E eu não ligo mais pro dinheiro. De verdade. Só queria uma chance de te pedir perdão. Não para você mudar nada, não para voltar atrás, mas só para eu poder olhar nos seus olhos e dizer que eu sinto muito, que eu fui o pior filho do mundo e que eu vou carregar isso pelo resto da minha vida. Se você quiser me ver, eu estou aqui. Se não quiser, eu vou entender. Eu te amo, mãe, mesmo não merecendo. Bruno. Li a carta 3 vezes e chorei. Chorei porque parte de mim ainda amava aquele menino. Parte de mim queria correr, abraçar ele, dizer que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. E eu tinha aprendido, da pior forma, que perdoar não significa esquecer, e que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar. Peguei a carta, dobrei e guardei na mesma caixa das fotos. Não respondi, não liguei, não fui atrás, porque eu tinha aprendido que eu não precisava mais salvar ninguém, nem mesmo meu próprio filho. Algumas pessoas precisam cair para aprender a levantar sozinhas. E o Bruno? Ele precisava aprender. Sozinho. Hoje, quando olho para trás, eu vejo tudo com clareza. Eu vejo uma mulher que confundiu amor com submissão, que achou que ser boa mãe era aceitar qualquer coisa, relevar qualquer desrespeito, engolir qualquer humilhação. Mas eu aprendi. Aprendi que existe uma diferença enorme entre amar e ser capacho. Aprendi que a gente pode amar alguém e ainda assim colocar limites. E aprendi principalmente que às vezes a gente precisa escolher entre o amor próprio e o amor pelos outros. E quando chega esse momento, quando você tem que escolher, escolha você. Sempre escolha você. Eu não tenho mais contato com o Bruno. Ele tentou algumas vezes depois daquela carta, mas eu mantive distância. Não porque eu seja cruel, mas porque eu finalmente entendi que eu não sou obrigada a aceitar migalhas de afeto de quem me deu as costas quando eu mais precisei. Eu mereço respeito. Eu mereço consideração. Eu mereço ser tratada com dignidade. E se meu próprio filho não consegue me dar isso, então eu não preciso dele na minha vida.
Hoje eu acordo sem aquele nó no peito, sem aquela angústia de esperar uma ligação que nunca vem, sem aquela dor de amar quem não me ama de volta. Eu tenho minha paz, tenho minhas amigas, tenho minha rotina, tenho minha liberdade e tenho minha dignidade intacta. E isso para mim vale mais do que qualquer milhão. Se você está passando por algo parecido, se você tem um filho, uma filha, alguém da família que te trata mal, que te desrespeita, que só aparece quando precisa de algo, eu quero te dizer uma coisa: você não está sozinha. E você não é obrigada a aceitar isso. Você tem o direito de se proteger. Você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de escolher sua paz. Mãe não é capacho. Mãe merece respeito. E se você não recebe esse respeito, você tem todo o direito de se afastar, de colocar limites, de se preservar. Porque no fim das contas, a única pessoa que vai estar com você até o fim é você mesma. Então cuide de você, se valorize, se respeite. Se essa história tocou seu coração, se você passou ou está passando por algo parecido, deixe um comentário aqui embaixo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E lembra, você é mais forte do que imagina, você merece ser feliz e nunca, jamais deixe ninguém te fazer sentir que você é um peso, porque você não é. Você é valiosa. E quem não enxerga isso, o problema é deles, não seu.